Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área. A revista Colorada, ela afirma que nos próximos dias o Oscar vai assinar um pré-contrato com o time rubro-negro. O que vocês acharam disso? Sobre a arbitragem, finalmente o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles reclamaram. E reclamaram muito, até porque as arbitragens contra o Flamengo, elas vêm sendo assim esdrúxulas. Sobre o Arrascaeta, infelizmente o jogador está descartado para essa partida contra o Palestino. Cacau Cota e também o Marcos Braz. Essa briga dos dois, essa briga de ego dos dois indo para as redes sociais, isso prejudica muito o Flamengo institucionalmente. E sobre o Nicolas de la Cruz, ele realmente encaixou como uma luva nesse time rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, se puderem, se gostarem do trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E mais uma vez, a revista Colorada, ela reforça que o Flamengo está muito próximo de um acerto com o Oscar. E por que revista Colorada? Porque esse portal ele faz a cobertura do Internacional e o Internacional é um clube que quer muito o Oscar no time deles, mas segundo a revista Colorada, que já tinha um mês atrás passado a informação que o jogador estava próximo do Flamengo, agora ela afirma que o Oscar nos próximos dias vai assinar um pré-contrato com o time rubro-negro, até porque ele tem contrato somente até novembro lá com o Xangai, e depois ele não vai renovar o contrato, ele vai voltar e quer voltar para o Brasil. E voltando para o Brasil, segundo a revista Colorada, ele já tem um acerto verbal com o Flamengo. Chegará o time do Flamengo, provavelmente com um contrato de 2 a 3 anos de duração, com um salário maior que 1,5 milhão, isso aí com certeza. O jogador recebia um salário de mais de 10 milhões de reais por mês na China, sabe que nenhum time brasileiro tem condições de pagar, mas o Flamengo pode pagar em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Acredito eu que o Flamengo pague para ele 1,5 milhão. É um jogador que já está com boi na sombra, está com bastante dinheiro, e se ele tem vontade de jogar no Flamengo, dinheiro não vai ser o problema, tá? A idade, os torcedores do Flamengo questionam a idade do jogador, mas é um jogador que não tem muito problema físico, tá jogando sempre em alto nível, mesmo com uma idade mais avançada, e seria aquele cara para poder substituir jogadores quando não tiverem no elenco do Flamengo. Por exemplo, Arrascaeta e De la Cruz. Ele é um cara que faz essa função, principalmente a função do Arrascaeta. Então, ele chegando no time do Flamengo, a opinião de vocês será muito importante. Coloca lá aqui embaixo do vídeo. Aceitariam ou não aceitariam a vinda do Oscar? Até porque esse portal já coloca ele praticamente com o pé na gávea. Agora uma curtinha aqui sobre o De la Cruz. Que jogador que a gente conseguiu contratar. Que peça rara no futebol mundial, cara. Um jogador que tem extrema velocidade, consegue sair driblando todo mundo, a bola parece às vezes que gruda no pé do jogador, dá lançamentos também espetaculares, como ele deu pro Bruno Henrique nessa última partida, que o Bruno Henrique conseguiu sair na cara do gol e marcar o gol de empate do Flamengo, gol importante. A gente poderia ter saído com a vitória, mas pelo menos não saímos com a derrota. O Nicolas de la Cruz deu um lançamento espetacular lá da intermediária do Flamengo. Parece que ele pega a bola com a mão e joga, mas é a qualidade do jogador, é realmente um jogador extra classe que vem encaixando no time do Flamengo como uma luva. É um jogador que não sentiu o peso do manto sagrado, é um exemplo para os outros jogadores dentro de campo, mesmo quando o Flamengo está mal, quando os outros jogadores não conseguem jogar o seu melhor futebol, o De la Cruz ele consegue subir, né, o nível do time todo apenas com a sua função, que é ocupar todos os espaços do campo. A gente olha para a intermediária do Flamengo, o De la Cruz tá, a gente olha para o ataque do Flamengo, o De la Cruz tá, no meio de campo o De la Cruz também tá, não se omite do jogo, chama a responsabilidade para si, pede os passes e, geralmente, quando o passe vem para ele, ele consegue lançar ou dar continuidade para a jogada da melhor maneira possível. Então eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito com o Nicolas de la Cruz no time do Flamengo. Tem jogado um futebol extraordinário e a nação rubro-negra está pulando de alegria vendo o De la Cruz dentro de campo. E o Bruno Spindel e o Marcos Braz fizeram reclamações assintosas contra a arbitragem, que recorrentemente vem prejudicando o time do Flamengo. Não é choro, é fato, e isso está provado com a não interferência do VAR, a primeira rodada, que o árbitro acertou tudo e foi punido por ser exemplo para os outros árbitros, porque a primeira partida contra o Atlético Goianiense, o árbitro acertou em praticamente todas as ações. E o que a gente viu foi o árbitro punido
e o Flamengo depois sendo prejudicado nos outros jogos. Esse último jogo do Flamengo tiveram 2 pênaltis em cima dos jogadores rubro-negros, um em cima do Luiz Araújo, assintoso, outro em cima do Bruno Henrique, e o VAR não é chamado. Então tudo isso fez com que o Bruno Spindel e o Marcos Braz finalmente viessem aos microfones e reclamassem da arbitragem, assim como os outros clubes também fazem. O presidente do Atlético Mineiro falou: finalmente eu vi o Flamengo reclamar de arbitragem. Pensei que nunca fosse ver. Quem sabe é ele, né? Ele entende bastante de arbitragem, até porque o time dele, o Galo, venceu um campeonato brasileiro com 1 milhão de pênaltis a favor. Então, se tem alguém que não pode reclamar da arbitragem, é o Atlético Mineiro. Em relação à Associação Brasileira de Arbitragem, eles falaram que essas reclamações elas são muito pesadas em cima dos árbitros e causam pressão. Quem causou pressão, na minha opinião, foi a CBF, conforme eu falei, punindo o árbitro que acertou tudo na primeira rodada. Aí os árbitros já vão para a partida do Flamengo com o rabo entre as pernas, com medo. E foi isso que aconteceu. O efeito que a CBF quis fazer, ela conseguiu, porque os árbitros, eles nem chamar o VAR, né, porque lá no VAR também tem árbitro, quando tem algum lance duvidoso, o VAR nem chama. E o árbitro dentro de campo já fica receoso de dar algum pênalti, mesmo que seja realmente um pênalti a favor do Flamengo, por causa de todas as reclamações e principalmente por essa punição da primeira rodada do árbitro, que foi perfeito e acertou tudo no jogo. Então, difícil essa situação, né? A gente tem que ficar ali vendo o time sendo prejudicado partida após partida. A gente já poderia estar numa situação melhor na tabela. Não que o Flamengo tenha jogado um futebol excelente. Primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo ruim. Segundo tempo já deu uma esperança maior aos torcedores. O Flamengo melhorou dentro de campo. Mas essa situação da arbitragem, ela realmente tem que ser falada. O Flamengo tem que bater de frente, ir na CBF, tentar pelo menos que tenha uma arbitragem justa. A gente não está pedindo ajuda, a gente só está pedindo para que quando exista um lance que seja pênalti ou um lance muito duvidoso, que o VAR chame e não se omita e não diga que foi um lance fora da jogada. Como lance fora da jogada, dentro da área, uma falta é pênalti. Então teria que ser marcado uma vergonha essa arbitragem brasileira. E tomara que se resolva, que melhore, que diminua esses erros contra o Flamengo, porque do jeito que está ficando, está muito difícil. O treinador tenta, os jogadores tentam, mas a arbitragem, ela insiste em prejudicar um time que só quer justiça. O Flamengo só quer justiça. A gente precisa melhorar muito dentro de campo em relação aos nossos jogadores, mas a arbitragem, ela precisa ser justa. Agora, galera, honestamente, essa briga do Cacau Cota com o Marcos Braz só prejudica a instituição Flamengo. E a briga, segundo o Vene Casagrande, é porque o Cota ele vai se candidatar, o Cacau Cota ele vai se candidatar a vereador, um cargo que o Marcos Braz também vai se candidatar, ele já é, mas ele vai tentar a reeleição. Então, por causa disso, ficou uma rusga muito grande entre os dois e isso, lógico, prejudica o Flamengo. A instituição ela precisa de harmonia fora de campo. E não é isso que a gente está vendo nos bastidores. Quando o Marcos Braz viaja, o Cacau não pode viajar. Quando o Braz está presente num local, o Cacau não vai. Então, aí fica os dois se degladiando no Twitter, em rede social, aberta a todos os torcedores, todo mundo vendo. Fica feio, né? Quer resolver? Resolve mano a mano, resolve cara a cara. Não que chegue às vias de fato, mas resolve de homem para homem, senta e conversa. Desse jeito, prejudica a instituição. E, em primeiro lugar, tem que vir o Flamengo, não o ego de um ou outro dirigente. E isso tem que ser escanteado. O principal foco tem que ser a evolução do Flamengo e não disputa de cargo político. Fica muito feio essa briga e prejudica, sim, o Flamengo nos bastidores. Agora uma notícia ruim sobre a parte médica. O Arrascaeta, que era uma peça que poderia ir jogar contra o Palestino, infelizmente ele voltou para o Rio de Janeiro, está com problema na posterior da coxa direita, no músculo posterior da coxa direita, e o Eric Pulgar é outro jogador que também não está apto para ir jogar. Então a gente fica aí mais uma vez sem o Arrascaeta, está sendo preparado para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, tomara que ele consiga se recuperar, é apenas uma curtinha. Cebolinha está de volta, não sabemos se ele vai entrar no time titular, se ele vai entrar durante a partida, se o Bruno Henrique continua no time titular. Bruno Henrique vem fazendo boas partidas, assim como o De La Cruz
que encaixou como uma luva no time do Flamengo, mas sobre a parte médica, é isso. Arrascaeta de fora. A gente tinha muito receio sobre o De La Cruz, né? Se ele ia conseguir chegar no Flamengo e ter uma continuidade, jogar jogos em sequência, sem problemas de contusão. Realmente, no De La Cruz a gente não tá vendo problema de contusão. O Arrascaeta com esse problema, a gente tem pelo menos o De La Cruz para jogar no lugar dele, não fica o Flamengo tão desfalcado assim como era na época, que só tinha o Arrascaeta para fazer aquele tipo de função. Que bom que hoje em dia a gente tem o De La Cruz e que o Arrascaeta se recupere o mais rápido possível, e essa parte médica aí, o Eric Pulgar também tá fazendo falta nesse elenco do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, fique com Deus, até a próxima e fui!